Se você deseja se desenvolver pessoalmente, clique no primeiro link da descrição e se inscreva no Clube de Elite. Imperadores, esse vídeo eu quero começar falando sobre o Osho. O Osho é simplesmente um conjunto de contradições sofisticadas demais. Eu acho ele genial, embora hajam contradições explícitas. Aquele mano, com certeza, se fosse feito um teste de QI nele, ia dar mais de 130 pontos. Só pelo jeito dele de pensar, a forma simples dele de falar sobre coisas complexas, aquilo ali, é típico de alguém muito inteligente. Então eu tava lendo os aforismos e antes que alguém venha me dizer, Thiago, mas tem certas coisas políticas sobre ele, tem documentários sobre ele. Ok, ignora a biografia e vamos pegar o que ele escreveu, tá? Todos sabemos de suas contradições, etc. Uma frase dele muito interessante aqui, Duvide, e não de um jeito morno. Duvide com total intensidade, para que a sua dúvida se torne uma espada na sua mão. Ela cortará todo o lixo que você acumulou em torno de você. Tá entendendo que o papel da dúvida é central na nossa existência? Desde uma coisa simples como: será que dá para administrar a minha empresa de uma outra forma? Ou no caso de vocês, será que eu consigo ganhar dinheiro sem ser trabalhando CLT? Até as coisas complexas como: será que esse livro de história está me dando a perspectiva correta e não foi alguém que tinha uma ideologia e queria defender um lado que escreveu este livro? Quando tu coloca a dúvida como um modus operandi da tua mente, tipo, não vou falar sobre nada que não entendo, tu começa a perceber algo. Meu Deus do céu, tá todo mundo falando sobre coisas que não entende. Tá os sujeitos lá falando sobre a Bíblia. Qual Bíblia eles leram? Os sujeitos falando sobre a cultura indiana. O que eles sabem sobre a cultura indiana? Os sujeitos falando sobre o Alcorão, que nunca leram. Os sujeitos falando sobre ciência, sem entender o cálculo científico, sem entender o método científico. Os sujeitos dando argumentos históricos de autores enviesados ideologicamente. Quando tu coloca a tua dúvida de, peraí, será que as coisas são como eu penso que são, ou como este autor me disse que é? Tu começa a ter uma clareza de consciência enorme. É como se tu pegasse o teu cérebro e colocasse ele a trabalhar de verdade. A partir do momento que tu coloca a dúvida em primeiro lugar, tu não vai mais ler a Bíblia e dizer, isso aqui é a Bíblia? Então é verdade. Não. A Bíblia diz X, Y e Z. Como é que eu vou saber se é verdade? Eu vou ir lá testar. Eu vou lá ver se realmente Deus vai me abençoar se eu fizer de acordo com o que a Bíblia diz. Para mim funcionou. Eu vou ir lá e ver as coisas com os meus próprios olhos. Experienciar e sentir com o meu próprio corpo. Calcular com a minha própria mente. No trama humano, se as pessoas tivessem mais dúvidas e menos certezas, nós já teríamos máquinas de teletransporte. Porque assim, se todo mundo, ao invés de confiar nas coisas que foram ditas, começassem a desconfiar do que foi dito, o nível que a gente estaria é até inimaginável. A nossa sociedade só se encontra nesta decadência, nessas bobices, neste preconceito todo, por causa do dogmatismo.
As pessoas têm intolerância com tudo que tu pode pensar. O cara é inteligente demais. Ah, não sei se isso aí é uma boa influência não, hein? O cara escreve livros. Ah, então ele tá fazendo vídeo só pra te vender livros. O cara é cientista. É, não sei não se esse cientista aí não quer me enganar. O cara é religioso. É, essa igreja católica aí na história, olha. Meu Deus do céu. As pessoas não conseguem mais entender que 2 mais 2 é 4. Elas não conseguem entender que, por exemplo, alguém que tem uma conexão com o místico, com o religioso, tá passando por outra parada. Quando eu era ateu, eu simplesmente dizia, mano, eu sei que religião não é felicidade, religião não é sensação boba. Estes sinais que as pessoas dizem que sentem sobre Deus são tudo bobice. Eu sei disso. Só que a religião, a conexão com Deus é outra parada completamente incognoscível, que se a gente colocar em palavras, estraga. Porque, por exemplo, um ateu que não sentiu um êxtase místico vai achar que eu tô falando de felicidade, que eu tô falando de algo assim. Mas não, o ateu não precisa me xingar porque ele não sente a parada, ele só tem que respeitar. E assim como eu também entendo um ateu e entendo mesmo. Eu fui ateu durante 7 anos da minha vida, assim ó, de debochar de cristão. Então quando chega um ateu e debocha da minha cara agora que eu sou cristão, eu fico, ok, tá tudo certo, mano. A gente tá em outros níveis de consciência. Em consciências diferentes. Nem a tua consciência é superior à minha e nem a minha é superior à tua. Tá tudo de boa, eu não vou te zombar por tu ser ateu. Tá tudo bem, pode me zombar por ser cristão. O maior dos cristãos que já pisou na terra foi zombado. Jogaram pedra no coitado, chicotearam as costas do coitado, fizeram o coitado carregar uma cruz no ombro pesado, cuspiram no cara, pra no final ele ressurgir como badass e dizer: vocês não iam me aniquilar? Ah, eu não avisei que existia uma paradinha a mais aí, mano? Tá bom, eu creio nisso. Creio no Cristo. Para os ateus, eles vão dizer o seguinte: ah não, houve um Jesus histórico e é isso. Houve o Jesus histórico, ele enganou todo mundo, ninguém conseguiu entender. Ele foi lá, ele fazia mágica, ele fazia essas coisas assim, não tem nada a ver com misticismo. Ele não reviveu nada, isso é pura mentira. Então, é isso. O nível de consciência de uma pessoa permite que ela note certas coisas. E cada nível de consciência tem suas vantagens. Por exemplo, eu acho realmente que é melhor conversar com um ateu sobre certos assuntos, como por exemplo, preconceitos, porque os ateus são bem mais desapegados de preconceitos bobos, enquanto o fanático religioso costuma ser um saco. O que mancha a imagem da igreja é o fanático religioso e não a Bíblia. Todo mundo sabe disso. Alguns dos maiores ensaios da história da humanidade são baseados na Bíblia, porque é uma obra bela, bem construída. Só que aí as pessoas confundem o mano que tá na igreja com a igreja. As pessoas confundem o público com o Criador. As pessoas acham que o que representa o cristianismo são as pessoas e não o cristianismo em si, a Bíblia, a palavra de Deus. Existe até casos na minha família em que eu presenciei coisas ridículas, como pessoas dizendo o seguinte:
Ah, eu não vou em determinada igreja porque naquela igreja lá as pessoas, elas não prestam atenção na oração, não prestam atenção no padre. E eu fiquei pensando, mano, peraí. Eu nunca prestei atenção se tinha alguém prestando atenção ou não na missa porque eu tava prestando atenção na missa. Como que o sujeito sabe que os outros não estão prestando atenção? É só se o sujeito tá prestando atenção nos outros e não na missa. É isso que acontece com 99% das pessoas. Elas olham pro superficial, pro material, para a coisa de carne e osso. E não tentam compreender um metafísico. Tudo que eu tô falando aqui, a gente pode rastrear origens materiais e dizer: o Thiago é um homem hétero, branco, bonito pra caramba, com um QI de mais de 130 pontos, obcecado por trabalho, provavelmente possui algo semelhante a Asperger ou autismo no nível baixo. Então a gente pode atribuir que tudo que eu construí na minha vida não foi fruto de eu pedir para Deus. É origem completamente material. Só que aí, se a gente olhar a minha história de vida, por exemplo, existe um Thiago antes e depois. Existe o Thiago que ia pra balada, existe o Thiago completamente ateu, existe o Thiago completamente desprovido de uma sensação metafísica, de um estudo aprofundado, e existe o Thiago que decidiu ler um livro, ler outro livro, ler outro, captou a essência das paradas. Então ele começa a entender que Deus atende a ele e ele vai transformando a vida dele. Devagar, pedindo, recebendo, pedindo, recebendo, pedindo, recebendo. E aí, mano, cai por terra toda essa parada de rastrear as origens materiais, porque eu, o Thiago de antes, era um pobre coitado perdido na vida, que dava atenção somente pra baladinha e mulher. E o Thiago atual dá atenção para valores morais que antecedem a existência. Dá valores morais para coisas que não são superficiais. Mas é claro que se a gente quiser invalidar todo o meu trabalho, todo o sangue e suor que eu gastei lendo N autores, a gente simplesmente olha e diz: Thiago hétero, branco, cis, bonito, superdotado intelectualmente, autista. Então não dá pra ouvir nada que ele fala. Aliás, aqui abrindo um parêntese que eu falei sobre autismo, esses dias eu tava assistindo uns vídeos no TikTok porque eu tô rastreando algumas coisas. É temporário, eu não vou ficar assistindo TikTok pra sempre, mas lembrem-se que eu tenho um plano em relação a conteúdo, então eu tenho que passar por esta coisa chata de assistir TikTok. E aí passou um corte do Paulo Cogos, assim, o Paulo Cogos tá fazendo um vídeo, e aí chega um senhor aleatório e diz: ah, tu é o Paulo Cogos dos vídeos? E o Paulo Cogos, bem tranquilo: pô, sou eu sim, eu até tô fazendo uma live, quer mandar um abraço pra galera? O Paulo Cogos super educado e o mano chega e diz: nossa, mano, eu te acho ridículo, eu discordo de tudo que tu fala, tu é muito louco. E aí o Paulo Cogos pergunta: pô, por que tu discorda de tudo de mim, mano? Qual é a tua corrente? Não, eu só não gosto de tudo que tu fala. Aí o cara ainda pede uma foto pro Paulo Cogos e o Paulo Cogos diz: não, eu tiro sim, tá de boa. E aí o mano chega e fala mais algo, tipo: ah, eu acho que ninguém que tá te assistindo deveria te assistir. E o Paulo Cogos diz: eu não gosto de Voltaire, mas parafraseando Voltaire, eu não concordo com uma palavra do que você disse, mas concordo que você diga as coisas. E o mano já usa isso pra atacar o Paulo Cogos. Como que tu não gosta de Voltaire? Até nisso tu tá errado.
E eu fiquei pensando, mano, será que esse maluco já leu Voltaire? Voltaire é um cara inteligente, mas ele não é magnífico, ele não é um grande. Voltaire não é grandes coisas não, ele é um autor bem secundáriozinho. Aí as pessoas utilizam certos nomes como se fosse uma simbologia importante, tipo, não, tu não pode discordar do rei Voltaire. Voltaire não é tudo isso. Se tu comparar com certos filósofos, Voltaire é tipo insignificante. E o cara diz que o Paulo Cogos é alguém que não vale a pena ser ouvido porque ele não gosta do Voltaire, que pode ser substituído simplesmente por qualquer filósofo. Então, a minha conclusão é a seguinte: quando nós queremos difamar alguém, quando nós queremos com toda a força dizer que alguém é errado, dizer que alguém é falso, dizer que alguém é feio, nós iremos encontrar motivos para tal. Se a gente quer ver o mal no outro, a gente consegue de alguma forma, assim, ó, nos mínimos detalhes, o pretexto para dizer que o mal está no outro. Ah, tu não gosta de Voltaire? Tá errado até nisso. Tá entendendo? Depois de muitos anos estudando inúmeros e inúmeros livros, comparando, mesmo, sem medinho bobo. Ah, um sujeito tem um forte argumento aqui que, por exemplo, meritocracia não existe. Vou lá ler. O outro sujeito aqui tem um forte argumento de que Deus não existe. Vou lá ler. O outro sujeito é de uma filosofia que eu não simpatizo com as ideias. Vou lá ler. O que me aconteceu foi o seguinte: eu começo a desconfiar de tudo e todos. Não há nenhum autor que a gente não possa extrair bons conhecimentos que, em partes, estejam corretos. Não há nenhum autor que a gente possa rejeitar 100% das ideias. Não há nenhum autor que está 100% certo em todas as suas ideias. Às vezes o cara tem um livro inteiro que é certo, tá? Mas assim, no conjunto geral, o cara escreveu 50 livros, ele errou 45, mas 5 foram magníficos na exposição de suas ideias, perfeito, etc, etc. O que eu quero dizer aqui é que tu deve desconfiar de tudo e todos. As pessoas te explicaram que tem uma pedra no chão de tal forma e essa pedra tem uma origem que é X, Y, Z. Não aceita. Vai estudar. Tu tem que saber de verdade por que aquela pedra está onde está. E não tem uma forma melhor do que tu saber sobre essa pedra com pesquisas tuas. Se tu quer ser inteligente de verdade, tu vai ter que aprender matemática e física básica para te conduzir os teus estudos. Tu vai ter que aprender a pensar como se fosse um filósofo para te conduzir os teus estudos. Não dá para confiar na mente dos outros. Eu não acho racional que uma pessoa deposite toda a sua fé, toda a sua confiança na mente dos outros. Às vezes acontece de um autor falar uma coisa em um livro e depois falar outra em outro livro. E aí tu fica pensando, ok, o que ele falou por último é o que vale eternamente. Só que aqui a gente tem dois dilemas. Se esse ser humano vivesse 300 anos, ele mudaria de opinião de novo? E o segundo dilema é o seguinte, ó. O sujeito que escreveu uma segunda coisa diferente da primeira, ele não teve apenas um lapso e esqueceu que a sua opinião era de certa forma? No primeiro caso, se o sujeito tivesse 300 anos e ao longo desses 300 anos ele mudaria cada vírgula do que ele pensa,
Isso é algo para suspeitar que ele considera o seu trabalho incompleto e que nós devemos conduzir as nossas investigações. E o segundo ponto, será que quando o sujeito estava escrevendo pela segunda vez algo que seria contraditório ao que ele escreveu no passado, será que ele não se esqueceu da sua opinião anterior? Às vezes nós esquecemos, ou às vezes está em outro contexto. Existem opiniões minhas que contextualmente, em contextos diferentes, a resposta fica absolutamente diferente. E alguém sem muito foco, alguém distraído, pode ler e pode dizer: olha aqui a contradição do Thiago Krasevski. Só que na verdade é o sujeito que não prestou atenção no contexto e acha que eu tô falando sobre uma mesma coisa. Vou dar um exemplo muito característico. Eu, Thiago Krasevski, penso que todos nós somos iguais. Teologicamente, o valor da minha alma e da tua alma é o mesmo. Todos nós somos minúsculos, pequenininhos e insignificantes perto de Deus. Não adianta a gente dizer: eu sou o rei do mundo. Perto do rei do mundo, somos insignificantes. Ok, então, esta minha primeira opinião é que todos nós somos iguais. Agora, a minha segunda opinião é que todo mundo é diferente e há seres humanos melhores do que outros. Só que aí o contexto é comportamental. Como, por exemplo, um humano que lê livros. Ele certamente está tendo um comportamento melhor do que o ser humano que não lê livros, que é sedentário, etc, etc. Um ser humano que tem um conjunto de comportamentos como ser autodisciplinado, controlar sua mente, controlar suas emoções, tentar aprender ao máximo, se dedicar ao máximo, logicamente é superior ao ser humano que não controla sua mente, não controla suas emoções, não dá 110% de si próprio. Só que aí entra a parada do contexto. No contexto alma, todos somos iguais. No contexto comportamento, todos somos diferentes e assim seres humanos melhores do que outros. Só que aí um leitor desavisado ou com falta de foco pode chegar em mim e dizer: não, tu se contradisse aqui, e lá, e lá, e lá. Só que não, são apenas contextos diferentes. E às vezes pode ser que eu me esqueça disso também, tá? A nossa memória, ela é muito fluida. Muito imprecisa também. Então às vezes acontece da gente simplesmente esquecer a nossa opinião. Isso é bem normal, tá? Imperadores, eu só fiz esse apelo para que vocês começassem a desconfiar das coisas, começassem a estudar as coisas mais profundamente, porque as informações que provavelmente a mídia, os teus pais, a escola passou para ti e tu aceitou, estão provavelmente erradas. As informações que tu recebeu são para te fazer uma pessoa fraca, tá? No livro Ocaibalion, este livrinho verdinho aqui, é dito o seguinte: as massas populares se deixam conduzir docilmente obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. Por uma série de fenômenos, nós somos altamente impactados pela nossa tribo. É basicamente como se o instinto gregário dentro de nós fizesse com que a gente fosse subserviente a um grupo. Nós não queremos que as pessoas pensem mal da gente, olha que horror. Nós não queremos ser o zoado, nós não queremos ser o cara que arrisca, o cara que pensa diferente, porque vai que as pessoas à nossa volta pensem diferente sobre a gente. Só que isso é utilizado
Eu tô cuidando aqui as minhas palavras muito. O mundo é regido por um sistema que quer que as pessoas de baixo continuem embaixo. Por isso que certas coisas que os teus pais te ensinaram, que eles não questionaram, são tão erradas. É por isso que os teus pais, as pessoas à tua volta que te amam muito, se deram tão mal na vida. Eles simplesmente receberam ideias prontas de uma cartilhazinha que mantém o poderoso no poder e o frágil fragilizado. Então, quando as pessoas à tua volta dizem: "Ah, mas a vida é muito difícil. Ah, mas eu tenho medo, mas tem que buscar segurança." Tudo isso é bobagem. A vida é maravilhosamente fácil. É fácil de aprender. As pessoas, mais velhas ainda têm um ditado assim, ó: "Ah, tu tem que aprender enquanto tu é criança porque é mais fácil." Discordo. Hoje eu sou um adulto. É muito mais fácil pra mim aprender as coisas porque eu controlo o meu foco. Tem noção que eu ouvi a minha vida inteira o seguinte, ó: estuda enquanto tu é criança, porque quando tu é adulto as coisas se tornam mais difíceis. As coisas só se tornaram mais fácil. A minha experiência de vida é completamente contraditória, porque eu nunca escolhi acreditar nas massas. Eu nunca escolhi acreditar nas bobices. Ai, a vida é difícil. Ai, a gente que é pobre, nasce pobre e morre pobre. Tudo isso é auto-hipnose. Já está comprovado por A mais B que o ensaio mental existe, que quando tu ensaia uma coisa mentalmente, tu tem mais probabilidade de realizar ela bem na vida real. Já está mais do que comprovado que a tua mente é que comanda o teu corpo. Se tu convencer a tua mente, tu vai conseguir mandar no teu corpo. Já tá mais do que comprovado que existe um hack para se dar bem na vida. Este hack chama-se autoconfiança. Quem tem autodeterminação, autoconfiança, autodisciplina, consegue o que quiser da vida. Só que as pessoas antigas, elas estão acostumadas a não questionar as ideias. E aí as ideias vêm de forma muito sutil através de filmes, de programas de televisão, das conversinhas bobas, dos discursos políticos. Se introjetam nessas pessoas e elas realmente pensam: a vida é difícil, depois de adulto é impossível tu aprender algo novo. Enquanto é criança, se deve respeitar ao máximo todo mundo e todo mundo tem razão menos a criança? O que é irônico, porque as bases do meu pensamento hoje, essa forma de pensar que eu sou capaz, pode ter certeza, veio lá da minha infância. Porque antes mesmo de eu ter sucesso, lá quando eu tinha 11, 12 anos, eu já pensava: eu posso conquistar tudo que eu quiser. E as pessoas da minha família diziam: não é bem assim. E eu sempre disse: é bem assim sim, dá pra conquistar, é fácil, é só querer. Agora ficou parecendo meme, mas é verdade isso, é verdade isso. Então, comecem a desconfiar dessas coisas que são muito comum que vocês pensem: a vida é difícil, eu não consigo eliminar gordura localizada, eu não consigo controlar a minha alimentação. Cuidado, isso é a cultura da tua casa te educando para ser um péssimo ser humano. Tu pode sim vencer essa tua preguiça, tu pode sim aprender mais coisas. Não, tu não é burro, todos nós temos uma centelha divina. Todos nós podemos passar pro lado bonito da vida. Só que tu tem que decidir passar pro lado bonito da vida, ok?